É isso aí, gente. Estamos aqui de volta com tudo no lugar dessa semana. Agora a gente vem aí o assunto da semana. É um assunto que não foi dessa semana necessariamente, tá? Porém, não posso deixar passar, tá, gente? Isso ocorreu aí no final do mês de abril, né? Para o começo do mês de maio, aqui na cidade de Osasco, onde fica a sede, inclusive, da nossa rádio web Infoplay. Tá? E como a Infoplay fica na cidade de Osasco, o que aconteceu recentemente aqui na cidade de Osasco não é possível deixar passar. Né? E não deveria falar desse caso, mas eu vou, né? Que foi um absurdo. Né? Apareceu a notícia, inclusive passou em diversos jornais e também em vídeos aí nas redes sociais, do descarte aí de mais de 40 mil livros, né, através da biblioteca Monteiro Lobato, localizada no centro de Osasco. Tá? Segundo informações, os livros, né, foram descartados aí em caçambas, tá? E eles são integralmente de doações, né, aí de artistas, né, de pessoas aí da população, de cidadãos osasquenses, né, e o Ministério, isso ocorreu, né, de uma forma absurda. Os livros foram descartados aí em caçambas, né, e a prefeitura alegou, né, que os livros apresentavam fungos, bactérias, e por isso foram descartados. Né, mas foi impetrada uma ação aí no Ministério Público, onde os livros foram recuperados, né, após esse descarte indevido em caçambas. Né, e o Ministério Público, né, agora está investigando sobre quem autorizou esse descarte e por que, né, ocorreu esse descarte. Agora os exemplares estão no almoxarifado da Central de Educação da cidade de Osasco e, segundo informações da CNN Brasil, a Prefeitura de Osasco contratou um instituto especializado para fazer uma avaliação técnica e definir a possível recuperação e preservação das obras. Imagens mostram os livros armazenados em um galpão, parte do material aparece em pilhas no chão, em volta tem plástico transparente, diante de prateleiras industriais e caixas. A Prefeitura abriu uma sindicância sobre o caso e, em pronunciamento nas redes sociais, o prefeito de Osasco, Gerson Pessoa, disse que determinou a apuração dos responsáveis pelo descarte indevido. O MPSP, né, que é o Ministério Público de São Paulo, instaurou inquérito de lesão ao patrimônio público e cultural. O órgão informou que apura possível perda irreparável de bens culturais, documentos históricos e obras de valor coletivo, além de possível dano moral à sociedade. Né? O que o Ministério Público pediu à Prefeitura de Osasco? Né? Pediu envio de documentos que justifiquem o descarte do acervo, também pediu cópias de laudos técnicos, pareceres sanitários, avaliações microbiológicas, relatórios biblioteconômicos e estudos de conservação sobre a alegada contaminação por fungos, bactérias e a suposta impossibilidade de recuperar as obras. O órgão também quer identificar os responsáveis, né, pelo descarte indevido. A requisição inclui o nome de agentes públicos, comissões e órgãos que autorizaram, executaram e supervisionaram o descarte indevido. A Biblioteca Monteiro Lobato está fechada desde 2020 para a reforma, e a justificativa apresentada para o fechamento era exatamente isso, tá, gente? Uma reforma. Então, por isso, isso chegou a informação através das redes sociais, isso foi passado em diversos jornais, e nas redes sociais circularam, inclusive eu vi, o vídeo dos livros sendo descartados dentro de uma caçamba de lixo, como se fosse entulho. E isso aconteceu através de um grupo coletivo, né, que aparentemente tem vaga na Câmara de Vereadores, né, mas é um grupo coletivo oportunista, então não vou dar nem mérito a eles aqui, nem citar o nome deles aqui.
né? O importante é a pauta, o importante, gente, é falar sobre o descarte indevido de 40 mil livros, gente. Isso é um horror, isso é um absurdo, isso é totalmente repugnante, né? E o Gerson Pessoa, nas redes sociais dele, fala que tem amor pela cidade de Osasco, né? Mas parece que não, né? Parece que ele não tem amor. Um governo que descarta 40 mil livros dentro de uma caçamba de lixo não tem amor pela cidade. Ou não tem amor pela leitura, né? Talvez ele seja avesso à leitura, então por isso que ele determinou esse descarte indevido. Né? E a biblioteca está fechada desde 2020 para uma reforma, prometeram a entrega em 2023, nada aconteceu, e agora o Gerson Pessoa fala que vai entregar a biblioteca aí no segundo semestre desse ano, né? Como diversas outras obras que ele promete e não entrega, né? Prometeram uma terceira ponte entre o Roxidade e o centro de Osasco, ali para cair ali na Avenida Marechal Rondon, nada feito, né? Prometeram reforma de ginásios, reforma de praças, tudo abandonado, né? Agora vem essa notícia horrorosa, né? E o Gerson Pessoa fala que tem amor por Osasco e sempre ele fala nos vídeos que ele faz, né? Deus abençoe a nossa cidade. Eu também, Gerson, eu peço muito a Deus que abençoe a cidade de Osasco, mas eu também eu falo para Deus, Deus me livre. Sabe por quê, Gerson? Eu peço Deus me livre pela sua incompetência. Peço Deus me livre, que Deus nos livre da sua preguiça, da sua má vontade. É isso que você representa para Osasco. A sua gestão representa o abandono da cidade de Osasco. E cada canto que eu passo, há insatisfação da população e há um rastro de abandono, né? E isso é desde o início do seu mandato. Você não apresentou até agora, vai inteirar 1 ano e meio de mandato, você não entregou nada de relevante para a cidade. Você fala que nasceu aqui, que ama essa cidade, mas você trata a cidade com total desprezo, né? Que Osasco hoje representa o desprezo que você tem pela cidade. Você não se importa pela cidade. Você não se importa com Osasco. Você não pensa na população. Você não pensa nem em si mesmo, eu acho. Eu acredito nisso. Você não pensa nem em si mesmo. Do tanto irresponsável que você é, né? Agora veio com esse pretexto porque não sabia dos descartes, fez aquele vídeo, né? Como se tivesse, né, impressionado, né? Mas você sabia disso, né? Se você não soubesse, isso não seria feito, né? O que você fez, isso você fez, Jefferson. Não veio falar que você não sabia, no caso, vir se posicionar como se estivesse surpreso com isso. Você é o responsável por isso, senão não teria feito, né, esse absurdo de descartar livros em caçamba. Mas você fez isso, Jefferson. Você é o principal responsável por esse descarte indevido, né? E espero que o Ministério Público continue investigando, apurando esse caso e todos os envolvidos, inclusive você, seja responsabilizado. Tá, Gerson? E você tem a maior parcela de responsabilidade nesse caso. E outras também que não chega ao caso citar aqui. Né? E o turno lugar vai acompanhar, vai continuar investigando em cima desse caso, para que esse caso não morra, não fique por aí. Tá, Gerson? E vamos apresentar todas as mazelas aí do seu governo. Você é um irresponsável, você é um inconsequente, aí você é uma criança.
Sabe, sempre faz vídeos aí como se fosse uma criancinha, né, agindo de forma infantil. Vai saber administrar a cidade, ser um bom administrador? Nada. Essa é a minha opinião, tá? Não é a opinião do programa e nem da Infoplay. Essa é a minha opinião. Se você quiser conversar comigo, tudo bem, quiser me processar, tudo bem, processe e fica à vontade para mim, não importa, você não vai me intimidar e não vai me calar. Tá bom, Jefferson? É isso, o recado foi dado, eu já falei agora, gente, vamos finalizar aqui o nosso programa nesse último bloco com a receita da semana, né? Que tal uma receita aí pro Dia das Mães, né? Eu tenho certeza que é muito legal. Né? E vou apresentar aí uma sobremesa hoje para vocês. Tá? É uma sobremesa sofisticada, com ingredientes simples, baratos e bem fácil de fazer. Tá? E essa receita tem o nome de uma mulher aí para homenagear o Dia das Mães, né? Que é a torta Princesa Isabel. Tenho certeza que ela vai conquistar aí o seu paladar. Tá? Agora eu vou apresentar os ingredientes aí para a torta Princesa Isabel, aí para fazer aí para o Dia das Mães. Agora é almoço, dá para aproveitar, o nosso programa é na hora do almoço, então agora é a hora de aproveitar, fazer, quando está preparando ali o almoço do Dia das Mães, já fazer aí a torta Princesa Isabel para sobremesa. Né? Vamos embora lá para os ingredientes, tá, gente? Primeiramente, né, para massa, vai precisar aí de 3 ovos, tá? Uma xícara de açúcar, meia xícara de leite, 2 colheres de sopa de manteiga derretida, uma xícara e meia de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó, uma pitada de sal e uma colher de chá de essência de baunilha. Tá? Para o recheio, tá? Vamos precisar de uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 2 gemas peneiradas, uma colher de sopa de manteiga, não margarina, manteiga, tá, gente? E uma xícara de purê de damasco ou pêssego para as camadas. Aí, para a cobertura, vamos precisar de uma xícara de chantilly, açúcar de confeiteiro para polvilhar, geleia ou frutas para decorar. Tá? O modo de preparo. Primeiro, gente, vamos preparar a massa. Tá? Pode começar pré-aquecendo o forno a 180 graus. Tá? Em uma tigela, bata os ovos com açúcar até obter um creme claro e fofo. Em seguida, adicione o leite, a manteiga derretida e a essência de baunilha, misturando bem. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo peneirada e a pitada de sal. Misture delicadamente até formar uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento e mexa suavemente. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno por volta de 30 a 35 minutos ou até dourar. Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de montar a torta. Para preparar o creme de recheio, gente. Em uma panela, coloque o leite condensado, as gemas peneiradas e a manteiga. Leve ao fogo médio, mexendo sempre até começar a engrossar. Depois, adicione o creme de leite e continue mexendo até formar um creme liso e consistente. Desligue o fogo e deixe esfriar. Agora, para montar a torta. A montagem da torta, gente. Corta a torta já fria em 2 ou 3 camadas. Coloque a primeira camada de massa em um prato ou travessa. Espalhe uma parte do creme e adicione uma camada do purê de damasco ou pêssego. Tá? Repita o processo nas outras camadas até finalizar a última camada. E para finalizar, gente, cubra a torta com chantilly e alise bem. Polvilhe o açúcar de confeiteiro por cima e decore com um pouco de geleia ou frutas no centro. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir. Isso ajuda a firmar as camadas e intensificar o sabor, tá, gente? E dicas aí para uma torta perfeita. Tá? A torta Princesa Isabel fica perfeita aí para o Dia das Mães, homenagear as mães aí com uma torta deliciosa. Tá? Use ovos em temperatura ambiente, tá? Isso vai ajudar a massa a ficar mais leve e airada. Espere a torta esfriar antes de cortar, tá? Assim as camadas ficam mais bonitas. Utilize frutas de boa qualidade, tá? Que o sabor da torta depende muito do recheio, tá?
e deixe na geladeira antes de servir. Isso melhora a textura e o sabor aí da torta Princesa Isabel. Tá uma sobremesa maravilhosa que vai conquistar aí todas as nossas mães aí nesse dia especial. Tá bom, gente? Antes aqui de finalizar, tá? O nosso programa dessa semana, eu gostaria aí de fazer uma homenagem aí para minha mãe, né, a Cida, mais um beijo para ela, tá acompanhando aí o programa, tá? E gostaria de deixar um recado aí para minha mãe e para todas as mães aí do Brasil e do mundo. Você é mãe, né, parabéns pelo seu dia, você merece esse dia que a mãe é uma guerreira, é batalhadora e está sempre cuidando da gente, né? Então, gostaria de deixar uma homenagem, minha homenagem, programa Todo no Lugar, para todas as mães aí do Brasil e do mundo também. Mãe, em cada gesto, um mundo de amor, nas mãos que cuidam, um afeto sem fim. Mãe, tu és o sol em nosso céu, a luz que guia, o abraço que acalma. Teu sorriso é como um raio de luz, que ilumina os caminhos que percorremos. Tuas palavras, doces como mel, são um conforto nos dias mais sombrios. Na tua presença, mãe, há um oásis de paz, e no teu olhar, a força que nos sustenta. Mãe, és a essência do amor incondicional, o exemplo de dedicação e carinho. Neste Dia das Mães, celebremos tuas bênçãos, elevemos nossos corações em gratidão, porque em ti, mãe querida, encontramos o mais puro e sublime amor, eterna inspiração. Essa é a minha homenagem é do programa Todo no Lugar, a todas as mães aí do Brasil e do mundo. Um beijo para vocês, tá? E parabéns pelo seu dia, tá? Tá, mãe? Agora, gente, eu fico por aqui, tá? É hora de dar tchau. O Tudo no Lugar retorna na próxima semana, no próximo domingo, a partir do meio-dia. E para rever o programa, tá? A partir de amanhã vai ficar disponível o nosso programa em cortes aí no canal do YouTube, tá? Da Infoplay, nas redes sociais da Infoplay também. E no próximo sábado tem uma reapresentação do nosso programa a partir das 8 horas da manhã. Tá, gente? Muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia, pela simpatia, pela amizade aí que a gente amplia, cativa e constrói todos os dias. Desejo a você aí um ótimo final de semana, tá? Uma semana com saúde, com paz, com muita felicidade. E você que está aí acompanhando aí pelas redes sociais, pelo YouTube, acesse o site da Infoplay, o link vai ficar aí na descrição aí dos vídeos. Tá? Acompanhe a nossa programação, temos uma programação muito especial aí para vocês, e vocês que hoje está acompanhando aí pela nossa rádio web, fique agora com a nossa programação musical de domingo, tá? E a gente se vê aí no próximo domingo, se Deus quiser, tá? Tchau, gente, um abraço e até a próxima. Tchau, gente.